Fala, camaradinhas! Hoje o vídeo é sobre segurança da informação, mas eu vou fazer ele num formato um pouquinho diferente por dois motivos, tá? Um dos motivos é que tinha várias histórias interessantes e pequenininhas que eu fui acumulando durante o último mês, até um pouquinho mais de um mês, e não achei um lugar assim para falar sobre elas, para tentar conectar com alguma coisa, então vai ter várias histórias aqui de falhas de segurança, coisas que aconteceram por aí. Mas eu queria conectar isso aqui um pouco com uma visão crítica e com o mercado mais em geral, as coisas que estão acontecendo. E daí eu acho que vai ser interessante porque eu não gosto de chegar aqui no canal e só, falar isso aqui aconteceu e isso aqui foi paia. Eu gosto da gente poder, pelo menos, abrir uma discussão, abrir uma nova seara em que vocês vão poder estar pensando sobre essas coisas, tá? Enfim, vocês vão achar interessante. Nós somos o canal Tecnologia e Classe, nós falamos sobre tecnologia e política da classe trabalhadora, e se vocês curtem o trabalho que a gente faz aqui, temos links ali de apoia-se, temos links do nosso site com todos os roteiros, tudo isso vocês vão encontrar na descrição, no comentário fixado, mas sem mais delongas, vamos pro vídeo. Ok, outra coisa que eu preciso fazer, né, é agradecer a newsletter do Philippe Deschamps. Eu já falei várias vezes que eu gosto de seguir a newsletter dele porque eu gosto do mesclado de notícias que eles trazem. Eu acho que eles sempre resumem de uma maneira super neutra as notícias e daí me permite pegar elas e colocar um monte de viés, né, de política e política da classe trabalhadora aqui nessas notícias, né? Então vários desses tópicos aqui que eu vou trazer, eles vão começar com um resuminho que tem na newsletter do Philippe Deschamps e daí eu vou deixar os links aqui para vocês e eu vou comentar em cima. Eu tô chamando, né, esse apanhado de notícias aqui de segurança, um incentivo ao lucro e tal, e afins, né? A primeira que eu vou trazer é assim, ó, retomando aquele negócio da nova política de segurança do Android, que todos os desenvolvedores vão ter que se cadastrar no Google. Eu falei para vocês que isso ia ser uma coisa que potencialmente ia ser muito negativa para o projeto F-Droid. Ele é um projeto que provê softwares livres numa lojinha, né, que é a lojinha do F-Droid. Vocês podem instalar essa lojinha no Android de vocês para ter acesso a apenas software livre, e eles têm todo um sistema para garantir a segurança em que os softwares eles são compilados diretamente do código e ele tem um processo auditável. Então tem uma chance muito maior de que o que vocês vão estar rodando no F-Droid vai ser um software que vai ser exatamente o código que está lá dentro do repositório open source, ou seja, não tem tanto risco de ter alguma coisa que injetou um código malicioso ali no meio e não tem risco de ter um comportamento que vocês não entendem porque ele é um código fechado. Então, para segurança, ele é um projeto que faz uma coisa muito interessante, né? O que eles estão falando aqui, lendo da newsletter do Philippe Deschamps? O projeto F-Droid, que distribui software open source para Android, ameaça encerramento caso o Google implemente registro obrigatório de desenvolvedores para instalação de aplicativos. Segundo Mark Pruchomiox, membro do conselho do F-Droid, a mudança violaria a política de não exigir cadastros dos usuários da plataforma e reforçaria o controle sobre o ecossistema de software livre. Além disso, ele defende que a plataforma é mais segura que a Play Store, visto que os aplicativos são de código aberto e podem ser auditados publicamente. É exatamente o que eu tinha dito, né? Meu parênteses aqui. O F-Droid busca apoio de reguladores e incentiva pressão política contra a medida do Google, que entrará em vigor em setembro de 2026. As informações são do The Register. Então eu vou deixar o vídeo que a gente está falando sobre essa mudança do Google como finalzinho do vídeo aqui, nos nossos roteiros, né, teclas.sobrana.tv, não sei se vocês notaram que está sempre ali em cima, vou deixar o link para essa notícia aqui para vocês lerem o que eles estão falando sobre isso. Mas daí já que a gente estava falando sobre a segurança, nesse contexto do Google dizer, eu preciso registrar todos os desenvolvedores, eu preciso saber todas as pessoas que estão fazendo o software dentro do meu ecossistema para que a gente tenha segurança. Quando a gente fala assim, parece fazer bastante sentido. Seria legal a gente poder, né, ter um controle mais sendo a gente, uma pessoa que distribui software, uma empresa que distribui software como o Google, ter um maior controle sobre quem está desenvolvendo dentro da plataforma. Só que daí eu vou trazer alguns exemplos que tem a ver de como isso pode dar errado também. Eu quero tentar conversar sobre por que isso dá errado, então. A primeira não é do Google, mas que nem eu disse, é uma notícia que tinha ficado há muito tempo atrás, nós não chegamos a trazer no canal. Ela é assim: jogo verificado na Steam continha malware e rouba doações em cripto destinadas ao tratamento de câncer de live streamer. Nenhuma dessas palavras parece estar na Bíblia, pessoal. Eu continuo lendo aqui. A situação aconteceu ao vivo, enquanto o streamer Raivo Plavniaks
realizava uma transmissão para arrecadar fundos para seu tratamento. O jogo Block Blasters já foi removido da plataforma, mas as perdas são estimadas em $150 mil, com centenas de usuários afetados. As informações são do Blipping Computer. Na realidade, eu trouxe um artigo do 404 Media, vocês podem ler ali depois, mas em resumo é isso. Ele era um streamer que especificamente não sei se ele falava sobre criptomoedas ou ele era muito ligado em criptomoedas, então ele falava, ele era muito ligado nessa comunidade. Ele jogou esse jogo que, pelo que eu tô entendendo, é tipo um jogo que tinha tokens e essas coisas de cassinagem em criptomoeda. Enfim, não importa muito, mas no final da live ele deposita dinheiro na conta dele. E esse jogo tinha um malware que procurava carteiras de criptomoeda e roubava as chaves delas, ou seja, permitindo o acesso, permitindo elas serem drenadas. Ele perdeu esses $150 mil. E daí, pelo que eu entendi, alguém ressarciu ele, ou a comunidade fez uma vaquinha, tá? Não é tão importante eu trazer exatamente os detalhes disso aqui, mas uma coisa que é interessante é que mostra um negócio que, assim, quando a gente roda software, nós na realidade estamos, né, delegando o controle da nossa máquina para uma coisa que outra pessoa fez. Se vocês quiserem ir até o fim desse experimento lógico, quando a gente roda software, a gente não sabe exatamente as instruções que estão lá. Vocês não fizeram todos os programas que estão rodando dentro do computador de vocês não sabem nem se, mesmo quando a gente faz um programa, se o compilador vai estar inserindo alguma coisa, se alguma dependência que vocês têm no software vai estar inserindo alguma coisa. Então é um exercício de confiança muito forte, assim. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem na área da questão de segurança. E jogos, por exemplo, podem ser um vetor muito forte de contaminação e é meio que o papel, se a gente quer que funcione essa distribuição de software como a gente tem hoje, dos distribuidores como a Steam, de ter um sistema muito forte de tentar impedir isso. Enfim, a Steam removeu o jogo, mas foi um caso emblemático. Eu sei que teve outros casos de malware dentro da Steam, mas é um negócio que eu não tô com as notícias aqui na mente, tá? Mas eu tô trazendo várias pequenininhas. Vamos para a próxima. Olha essa aqui daí voltando pro Google. Campanha de malvertising iniciada em redes sociais da Meta atinge Google Ads e YouTube. Malware, né, a tradução para um software malicioso, vírus, vocês podem entender, mas malware é melhor que vírus, a descrição, e advertising é de propaganda. Então, uma campanha de software malicioso em propaganda. O que quer dizer, né? Vamos ler essa manchete. O esquema utiliza anúncios falsos de uma versão premium gratuita do aplicativo TradingView para Android, o qual instala o malware Brockwell, que rouba credenciais, intercepta cookies, registra interações com toques, deslizes e textos digitados, além de atuar como um Trojan de acesso remoto. No YouTube, os golpistas criaram um canal que se passa pela legítima TradingView, com vídeos não listados que chegaram a ultrapassar 180 mil visualizações em poucos dias, distribuindo o Trojan agente Gosling. Ainda não há estimativa sobre o número de usuários afetados. E as informações são TechRadar, eu trouxe isso aqui. O que é muito interessante isso aqui, e que vai mostrar um padrão que a gente vai começar a pintar sobre as outras empresas que também vendem propaganda, é que o ecossistema hoje de propagandas no Android, por exemplo, a gente estava falando com o Google, ele é muito integrado com o ecossistema de instalação de aplicativos. E mesmo que a loja ela tenha filtros e políticas de segurança, às vezes, essas propagandas que aparecem para o usuário estão tentando incentivar o usuário a baixar e instalar programas de fora da loja. Vocês talvez já tenham visto esse tipo de propaganda, que ele diz assim, instale por esse link aqui. Inclusive, teve um dia que eu estava investigando, sempre que eu vejo um aplicativo com uma propaganda muito horrível, eu fico assim, eu vou investigar isso e daí eu fico, tá, ok, eu tenho que usar um outro celular, não posso instalar nada, né, tenho que ter muito cuidado. E tinha um específico que eu estava muito curioso, que era um aplicativo que a propaganda dele parecia o Palmon, aquele jogo que a Nintendo queria processar porque achava muito parecido com o Pokémon, só que ele estava com os skins de todos os Pokémons e coisas da série Pokémon, então eu disse, tá, ok, isso olá, esse jogo é violação de direitos autorais. E daí eu peguei nesse celular, instalei o jogo, e daí ele não tinha cara de Pokémon, ele era uma outra coisa. E o jogo, ao invés de abrir, ele dizia assim, tem uma atualização nova, instale essa atualização nova. E daí eu olhei, tá, mas na loja tá dizendo que ele tem a última atualização, mas o que ele fazia era te mandar para um link para instalar um programa fora, tá ligado? Não instalei para ver o que ia acontecer, porque eu não tava afim, né, de abrir a porta para um malware, mas aparentemente parecia ser essa estratégia deles, te chamar com um jogo que parecia um outro, aí tu instala, ele não é o jogo, ele diz, mas se tu fizer essa atualização, tu vai ter as coisas que a gente prometeu na propaganda, e o jogo tava te direcionando para um link para fora. E daí vocês podem se perguntar, mas a segurança da Play Store não deveria ver que esse aplicativo é malicioso, tentando te fazer instalar a coisa para fora e tal?
tem várias maneiras de mitigar. Talvez ele não fizesse isso quando é feito o teste na loja, ele esperasse um mês dentro da loja para fazer isso. Talvez ele só faça isso para usuários que estão no IP de um país específico. Talvez ele faça isso 1 em 10 vezes. Mas enfim, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que existe uma fraqueza, né, na armadura de segurança da loja do Google, por exemplo, que está junto com o ecossistema de propagandas. Será que isso é coincidência? Vamos ler as próximas histórias aqui. Esse outro aqui é uma outra história de segurança que eu tinha segurado para falar mais tarde, que também vem do Deschamps, olha só. Brasil e Itália são alvos de Trojan para Android que simula a digitação humana. O Heródotos é capaz de assumir o controle total do dispositivo, alterar permissões do sistema, instalar aplicativos e roubar senhas bancárias e códigos de autenticação. No Brasil, ele é distribuído via campanhas de phishing e disfarçado como App Módulo de Segurança Stone, apresentado como pacote do Chrome. Para burlar sistemas de segurança que detectam comportamentos suspeitos, o malware simula a digitação humana com intervalos entre 0,3 e 3 segundos. Esse aqui fala mais especificamente sobre como de tempos em tempos a gente tem esses malwares que são persistentes e eles começam a infectar várias pessoas em países específicos, por isso que o pessoal chama que são campanhas, né? O pessoal que está rodando esses malwares para tentar roubar esse dinheiro, eles focam seus esforços em algum lugar. E esse aqui é engraçado, que ele finge que ele é um módulo de segurança, mas ele faz tu instalar ele por fora da loja. Não falou aqui de como isso deveria chegar às pessoas, mas talvez chegue por mensagens no Telegram, mensagens automatizadas, talvez chegue por propagandas em vários sites, talvez chegue por um site que tem um domínio muito parecido com outro, e daí ele vem no e-mail dizendo você precisa instalar o módulo de segurança. Todo esse tipo de coisa acontece, né? E daí depois que ele está dentro do computador, o que eles estão falando da parte humana ali, ele simula, por exemplo, tentar entrar dentro das contas, digitar, fazendo isso num ritmo que parece um humano para não ser detectado por sistemas de detecção automática, né? Mas isso aqui é uma notícia específica sobre esse malware que está rodando no Brasil. Todas essas coisas que eu tô falando, eu incentivo vocês darem uma pesquisada, se informarem, principalmente se vocês são pessoas mais técnicas, porque talvez vocês tenham que ajudar seus familiares, seus amigos e tal, a consertar seus celulares. Eu falo que a gente acaba sempre tendo que fazer esse serviço aqui, e enfim, se vocês fizerem isso, vai diminuir a chance deles infectarem os dispositivos de outras pessoas e o de vocês. Mas vamos continuar aqui. Aí eu só queria achar um lugar para botar essa história engraçada aqui, mas vocês devem ter visto, né, que o Louvre teve algumas peças roubadas, né? Foi um heist. Quando um roubo poderia virar um filme, eles chamam ele de heist em inglês, né? Mas enfim, o que chamou a atenção para o pessoal da computação é que o sistema de câmeras do Louvre, ele foi desativado e a senha do sistema era Louvre. E daí nesse artigo aqui do Tom's Hardware, ele traz mais algumas coisas interessantes para a gente falar sobre esse acontecimento específico. Aí eles falam que na realidade já tinha relatórios de segurança de muito tempo atrás, tá? Tipo de até 2010, que disse que o sistema ele estava inseguro. Por quê? Porque ele usava o Windows 2000. A gente estava falando sobre a versão do Windows esses dias, desatualizada. Estavam com a versão do Windows 2000, um sistema de cibersegurança que eles tinham de uma empresa que chamava Thales, né? A senha era Thales, maiúsculo. Aí eles também falam aqui que as joias que foram roubadas eram equivalente a 101 milhões, tá? E daí isso chama a atenção para um outro ponto que eu queria trazer, né? Conectando tudo. A segurança é extremamente importante, mas ela tem um valor que ele é difícil da gente medir, né? Principalmente para quem está olhando uma planilha de lucro, ele é ao longo do tempo. A gente só nota que a segurança era importante quando eles tiveram um prejuízo de 101 milhões de dólares, e daí tu fica se perguntando, será que dava para ter investido mais do que 101 milhões de dólares durante esses 15 anos ali que a segurança estava fraca para deixar a segurança um pouquinho melhor? Será que valia a pena fazer esse investimento? Mas muitas vezes isso não aparece, principalmente quando a gente está falando do mais avançado da computação, que não necessariamente tecnicamente é o mais avançado, mas o que está ganhando mais dinheiro, o que está precisando mostrar mais lucro. Essas coisas elas acabam ficando em segundo plano. Os profissionais que trabalham com isso podem até ter muita boa vontade e tentar fazer as coisas funcionarem, mas se o chefe pediu que a senha seja Louvre porque ele quer poder entrar para ver as câmeras, ou se o sistema é o Windows 2000 e não permite um monte de novas funcionalidades de segurança que podiam te ajudar, não tem muito o que fazer, sabe? Ou se não tem ninguém cuidando da segurança, ou se tem só uma pessoa sobrecarregada que não é a especialidade dela. Todas essas coisas podem acontecer. E agora eu queria falar de uma coisa que, se vocês quiserem ver melhor sobre esse assunto, acho que vai ser o segundo vídeo que eu vou deixar lá no final, que é o assunto sobre a queda da AWS,
que a gente já conversou muito sobre esse assunto da queda de infraestrutura, os motivos e tal, mas houve uma outra queda alguns dias depois, acho que foi 9 dias depois da queda da AWS, que foi a queda da Microsoft Azure, que é a nuvem da Microsoft. Eu vou ler aqui do Felipe Deschamps. Microsoft Azure sofreu pânico global nessa quarta-feira. A interrupção durou mais de 8 horas e provocou instabilidade em plataformas como GitHub, Microsoft 365, Minecraft e Xbox, além de serviços essenciais de companhias aéreas. Segundo a empresa, o incidente foi causado por uma alteração inadvertida que afetou o funcionamento do Azure Front Door, impactando componentes de rede como o DNS. De novo, né? Quem não riam, pessoal. Vejam outro vídeo para a gente falar um pouco mais sobre isso. E CDN, que é a distribuição de conteúdo, né? Resultando em latência elevada, timeouts e falhas de acesso. As informações são da Reuters e do The Verge. Eu trouxe, na real, um artigo da Wired, se vocês quiserem ler de novo. O que é interessante isso aqui é que isso aconteceu quando a Microsoft ia, no mesmo dia, né, que a Microsoft ia falar seus quarterly earnings, ela ia falar os lucros do quadrimestre. E como sempre, mais uma daquelas pequenas falhas que derruba toda a infraestrutura. E eu gosto que, assim, o meu sistema de resumo de notícias, ele resumiu em 3 pontos, tá? E eu vou mostrar os 3 pontos que ele resumiu e daí vocês vejam. Eu não tô promptando com o teclasismo cultural, aquilo foi isso que ele disse, saca só. Ele disse assim, tópicos principais: a causa e o impacto da queda do serviço da Microsoft, o tempo de resposta e o processo de recuperação e o contexto maior da concentração na nuvem e fragilidade da infraestrutura digital. Então, sim, o artigo introduz com a fragilidade da infraestrutura digital e finaliza com isso entrevistando um cara, depois que eu dei uma olhada, mas é muito engraçado, que é basicamente o que eu falo sempre. Parece que eu tô sempre falando a mesma notícia. Inclusive, esse é um dos motivos que eu espero ter um pacotão de coisas interessantes para trazer, porque senão parece que eu tô sempre falando a mesma coisa para vocês. Mas, enfim, a dependência em empresas muito grandes que têm interesse, digamos, em ganhar grana, e vocês imaginariam que ela ganharia muita grana provendo segurança, estabilidade, contratando sempre os melhores profissionais, né, e não fazendo layoffs massivos deles, porque isso foi outra coisa, nós ainda vamos falar sobre isso, mas a AWS fez um layoff absurdo de pessoas, que talvez chegue a mais ou menos 14 mil pessoas do setor técnico. A gente imaginaria que essas empresas não dariam problema o tempo inteiro, mas meio que dá problema o tempo inteiro. A gente tem, por exemplo, setores do Brasil que dependem de servidores da Microsoft, que dependem de servidores da Oracle, e a gente fica pensando, se der uma pane lá nesse sistema deles, porque eles têm as prioridades deles, eles cuidam disso da maneira, né, que eles bem entenderem, cai os nossos sistemas governamentais aqui, por exemplo, as coisas não funcionam no Brasil. Então isso é uma coisa que eu queria, esse é o ponto que eu queria chamar a atenção aqui para vocês. E ainda falando sobre essa questão mais geral de segurança da infraestrutura, tem essa notícia boa aqui, né? A gente está sempre falando mal da Cloudflare, mas alguns dias atrás saiu essa notícia que é: Cloudflare mitiga ataques DDoS, recorde de 22 terabytes. O maior incidente anterior foi na faixa de 11 terabytes por segundo, né? Registrado há apenas 3 semanas atrás. A investida durou 40 segundos, com intensidade equivalente à transmissão simultânea de 1 milhão de vídeos em 4K. A Cloudflare não revelou detalhes sobre a origem do ataque. E daí tem essa coisa aqui falando sobre, assim, a Cloudflare é esse sistema de proteção contra tráfego malicioso ou tráfego muito intenso que os sites podem contratar. E volta e meia, quando acontece uma transmissão de dados muito grande que parece ser maliciosa, parece ser um ataque, e eles conseguem mitigar isso, notar isso e não deixar isso passar, ou seja, eles talvez tenham ajudado várias partes da internet a não cair, vários sites a não cair, não perder um dia de trabalho inteiro, eles botam isso na notícia. E isso aqui é muito interessante. Mas, né, eu disse, eu tô sempre falando mal da Cloudflare. A próxima notícia, que também aconteceu, essa acho que aconteceu lá por setembro, deixa eu até pegar a notinha certa. Aconteceu no início de setembro, eles lançaram essa notinha que eu linkei para vocês aqui no dia 13 de setembro. Saquem só isso. Cloudflare derruba seus próprios serviços devido a bug em código React. Não riam, pessoal, porque quem trabalha com React, eu trabalho com React e não gosto, tá? Porque eu não sou um dev front-end, já deve ter feito uma coisa parecida com isso, só que vocês não derrubaram todo o serviço da empresa, eu acho. O incidente ocorrido no último dia 12, né, durou mais de 1 hora e foi causado por chamadas repetidas à Tenant Service API. O problema decorreu de um hook use effect com um objeto na rede de dependências que se recriava a cada alteração. Quem programa React já entendeu, assim, já entendeu, putz, quantas vezes eu já fiz isso quando eu não entendia as dependências dos objetos, quando veio aquele use effect lá eu não entendi. Até hoje eu sou meio confuso com esse tipo de coisa, né, porque que nem eu disse, eu não fico muito tempo no front-end. Executando a função várias vezes em uma única
renderização e sobrecarregando a API. Como medida preventiva, a capacidade de tenant service foi reforçada e as chamadas de API ajustadas para diferenciar tentativas repetidas de novas requisições. Então eles explicaram, mas isso aqui foi bastante interessante. Então, pessoal, um erro no front-end de uma ferramenta interna deles, pelo que eu percebi, ou pelo menos uma ferramenta de gerência ali, causou que a própria ferramenta deles fizesse um ataque de negação de serviço aos servidores deles, e isso aos poucos foi derrubando partes da infra deles e causou, né, uma parada do serviço da Cloudflare. Algo que é muito interessante, que eu queria falar sobre a Cloudflare para a gente conectar em tudo que a gente está falando aqui hoje, é que eles são um tipo de site que é muito necessário no modelo que a gente tem na internet hoje. O que eu quero dizer? Eles são um site que defende, principalmente quem tem grana para pagar, sites de serem inundados de tráfego malicioso ou tráfego inútil. E da onde que vem isso? Esse tráfego que eles estão te protegendo vem de golpistas, spam, vem de sites de IA tentando fazer scraping na internet, sites que estão copiando conteúdo na internet por diversos motivos. Não vem, né, de pessoas que estão só acessando pelo seu leitor de RSS, que nem... eu queria até dizer, eu falei o meu vídeo que faz o sistema de notícias, né, eu falei do meu sistema de notícias, e teve uma pessoa que disse, você critica tanto os scrapings dos bots de IA e bots na internet em geral, e daí você fez esse sistema que copia todas as notícias. Cara, é um sistema que literalmente, do jeito que está configurado ali, uma vez por dia, ele pega todas as notícias de um site, copia elas, né, e usa elas dentro do sistema. Sabe o que mais faz isso? Todos os sistemas de leitura de notícias de RSS de blog, tá ligado? Eu não tô fazendo um negócio que tá escaneando a internet e pegando milhares de vezes o conteúdo do mesmo site. Eu, inclusive, tô pegando o conteúdo do feed RSS que eles entregam, tá? Então, voltando aqui à Cloudflare. A Cloudflare, ela ganha muito dinheiro e ela funciona muito bem numa internet que é hoje já 40 e poucos por cento todo o tráfego automatizado e inútil, para as pessoas poderem usar a internet, para quem tem um site poder mostrar o seu site, né, para eles. E ao mesmo tempo, o pessoal tem esse meme de que a Cloudflare está sempre dando problema, porque ao mesmo tempo falhas nessa infraestrutura também derrubam partes da internet. Então ela acaba sendo um outro lugar de centralização da internet, da infraestrutura, e um risco de segurança para a infraestrutura da internet também, embora eles sejam quase essenciais para quem a gente usa a internet como ela existe hoje. Tem essa dialética aí. Vamos para a próxima. E esse aqui foi o mais sério, foi o que eu quase trouxe vídeo várias vezes, mas eu não estava conseguindo encaixar ele em nada, que é esse ataque à cadeia de suprimentos do NPM, que são os pacotes do Node.js, né, JavaScript. Vou ler aqui do Philippe Deschamps. Ataque à cadeia de suprimentos atinge mais de 180 pacotes do NPM. A campanha denominada Shai-Hulud contém um código malicioso capaz de autorreplicar para outras bibliotecas de um mesmo mantenedor. O script injetado faz uso da ferramenta legítima TruffleHog para localizar dados sensíveis expostos por engano, como chaves de API, senhas e tokens em repositórios de código. Entre os módulos afetados estão Control Tinycolor nas versões 4.1.1 e 4.1.2 e corrigido na 4.2.0, com mais de 2 milhões de downloads semanais e outros publicados pela CrowdStrike, que afirma já ter removido as dependências comprometidas. E daí eu trouxe aqui o Krabs on Security falando sobre isso, algumas coisas sobre isso. Shai-Hulud é uma referência ao minhocão do Dune, porque às vezes vocês chamam esses vírus que se autorreplicam de worms, né, minhocas, então é aquela minhocona lá, dentuça do Dune. Dentuça parece que eu tô falando da Mônica, né, mas quem viu o filme, leu os livros sabe que eu tô falando. E o que era muito interessante desse vírus, eu tô só reiterando o que estava escrito aqui, né, dessa worm, é que ele buscava infectar desenvolvedores, achando credenciais para publicar pacotes e bibliotecas, ele se replicava para dentro de todas as bibliotecas desse desenvolvedor, colocava elas dentro do NPM, e o que ele fazia, né, basicamente era procurar essas credenciais e depois botar elas em repositórios abertos do GitHub que tinham o nome Shai-Hulud. Então dava para procurar Shai-Hulud no GitHub e achar várias credenciais de vários serviços que ela estava roubando da conta dessas pessoas, e ao mesmo tempo ele estava se autorreplicando, né? Então ele estava fazendo esse efeito acontecer em cadeia. Aparentemente aconteceu com bastantes pessoas, só que ele parou de funcionar eventualmente porque deu uma pane no endpoint que ele estava mandando os dados, porque ele mandou dados demais e daí parou de funcionar, aí os sites mitigaram e tal. A próxima notícia tem a ver com isso, ó. GitHub vai reforçar a segurança do NPM para prevenir ataques à cadeia de suprimentos. As mudanças incluem autenticação em 2 fatores obrigatória para publicações locais, uso de tokens granulares com validade de 7 dias e expansão do modelo de publicação confiável, que elimina a necessidade de gerenciar tokens de API em sistemas de build.
A implementação das novas regras será gradual. Na semana passada, noticiamos um ataque à cadeia deles só falando dessa última coisa. Que nem eu disse, eu tava juntando essas notícias para tentar falar elas junto. Então é muito interessante isso, porque a gente tem uma vulnerabilidade muito grande hoje na nossa cadeia de suprimentos, seja ela porque algumas empresas que deveriam estar cuidando disso, elas estão dando prioridade para o lucro ou para outros interesses que elas tenham, seja porque as pessoas que compõem esse ecossistema aberto de software livre, que eu acho muito legal que exista esse ecossistema, e enfim, embora a gente possa ter várias críticas ao fato de que muitas vezes o software livre parece que é trabalho de graça para as empresas, né? Elas usam o teu trabalho sem ter obrigação nenhuma de te pagar, pode ser muito legal, mas aí ao mesmo tempo essas pessoas, elas estão preocupadas com o que elas estão fazendo, elas estão preocupadas com o seu, elas estão estressadas, elas talvez estejam com muito trabalho na sua mão e não se preocupam com a segurança também, e daí isso é um terreno fértil, né, para essas minhocas. O Shai-Hulud vai lá e vão roubar todas essas credenciais, e isso causa efeitos sobre todo o ecossistema, né. Então, meio que tem essas duas partes, assim, tem a parte da infraestrutura, a segurança da infraestrutura e a segurança pessoal das pessoas que ela pode extrapolar para essa segurança maior, porque, que nem eu disse, tem uma certa dialética aí. E daí eu trago mais uma notícia aqui, que ela tem especificamente a ver com um dos assuntos que a gente estava falando lá no início, que era, por exemplo, malwares dentro de propagandas, né, golpes dentro de propagandas, isso aqui, mas acho que isso vai amarrar vários dos temas que a gente estava tentando falar aqui, e daí fica como exercício para vocês pensarem sobre o que a gente apresentou aqui, verem de novo e tentarem fazer, sei lá, escrevam um textinho sobre isso, reflitam sobre isso, não pode usar ChatGPT, beleza, pessoal? Só que quando eu li essa notícia, eu pensei, tá, eu tenho que trazer, porque isso aqui é absurdo demais, tá? O título disso aqui é assim: Meta está ganhando uma fortuna com uma enxurrada de propagandas fraudulentas mostram documentos internos. Isso aqui é desse site India Times, que é um dos sites que eu sigo lá usando o meu software de seguir notícias. Eu gosto de ter alguns da Índia, alguns da China e tal, porque daí a gente meio que vê, às vezes, as mesmas notícias pela maneira como elas estão sendo faladas fora, né? E o resumo desse artigo é basicamente o que, tá? Vazou uns documentos da Meta, ou por algum processo que eles fazem parte e tal, mas enfim, esses documentos internos a gente teve acesso a eles. E daí mostra que eles têm um sistema de avaliação de risco de uma propaganda quando ela é mostrada nas plataformas da Meta. Então eles sabem assim, ó, essa propaganda tem tantos % de risco de ser malware, de ser um golpe, por exemplo. Eles sabem isso. Só que acima de um limiar, né, acima de um nível de risco, eles vamos cancelar, não pode passar essa propaganda aqui. Esse nível de risco eles escreveram como algo assim, 95% de certeza que eles acham que é um golpe, beleza? Abaixo desse nível, a propaganda ainda pode ser mostrada, mas se ela ainda tem um nível bastante alto de ser um golpe, o que eles fazem? Eles cobram mais caro dessa propaganda, porque ela tem um potencial muito grande de ser um risco, de ser um golpe, e isso vai desincentivar, né, o livre mercado, né, pessoal? Isso desincentiva que as pessoas mostrem essa propaganda. E daí o que essa matéria está falando é que eles conseguiram monetizar o mostrar golpes na plataforma, que é uma coisa que eu meio que já aponto para vocês e vocês podem deduzir de várias coisas que a gente fala do canal, de várias notícias que a gente mostrou nesse vídeo específico aqui hoje, que é assim: se eu vou fazer uma propaganda na Meta da minha banda, ok? Eu tô investindo dinheiro, eu tô gastando meu dinheiro e isso vai voltar como propaganda, como exposição, né? Por isso que eu usei o termo investir. Mas a princípio eu tô só gastando e o dinheiro tá indo embora. Se uma pessoa tá dando golpes e ao converter esses golpes ele faz, né, a conversão, a venda, que é roubar uma criptomoeda da pessoa, roubar uma conta da pessoa, sabe? Fazer algum tipo de coisa que vai pegar dinheiro da pessoa, o retorno no investimento desse golpe é muito mais alto do que, por exemplo, eu fazer uma propaganda da minha banda, de um show da minha banda que vai ter dia 15 de novembro, por exemplo. Então, o que esse artigo está mostrando é que a Meta monetizou a insegurança na plataforma dela. E eu acho que isso aqui é meio que o resumo de tudo que eu tô falando para vocês. A gente tem pessoas maravilhosas trabalhando na área de segurança e pessoas muito bem intencionadas trabalhando. A gente tem talvez até empresas específicas que agem no ramo tentando melhorar a segurança. E a gente tem um sistema inteiro que meio que tá monetizando a insegurança, que ganha muito dinheiro quando as coisas estão inseguras, ou que pelo menos tem o seu negócio explicitamente contra esse objetivo da gente ter uma internet mais segura, que funciona melhor para todo mundo. E essa notícia aqui é totalmente escrachado isso. Então, que nem eu disse, a conclusão é que é complicado,
mas é complicado não de uma maneira especificamente técnica. Por isso que eu gosto de falar aqui da política, do contexto, de uma maneira crítica. Para a gente resolver os problemas de segurança, a gente precisa agir de uma maneira muito mais estrutural, a gente precisa identificar esses problemas e tentar ir na raiz desses problemas, tá? Então espero que vocês tenham gostado, se mantenham seguros, estudem sobre essas coisas, ajudem seus parentes mais velhos aí a não caírem em golpes e malwares e nós nos vemos na próxima. Falou!